gostaria de estar convidando você a se inscrever no nosso canal, para estar por dentro de todas as nossas mensagens, pregações, reflexões que estaremos postando em nosso canal todos os dias. E hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra, uma mensagem que fica no livro de Tito, capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, não como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, e em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Aleluias. Aqui nós lemos esta carta de Paulo a Tito. Tito era um jovem pastor que foi deixado na cidade de Creta para pastorear a igreja. E Paulo ele manda esta carta no livro de Tito, capítulo 2, e manda essa carta para Tito dizendo: olha, Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina sempre nos conduzirá a uma vida sã, né? A transformação de uma vida está na mudança da forma de pensar. Então o apóstolo Paulo nos escreveu: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. E aqui no capítulo 2, no verso 2, diz assim:
Paulo falando para Tito: Tito, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Então aqui as instruções de Paulo a Tito, e Paulo instruindo a Tito, dizendo a forma que Tito deveria, né, estar aplicando os seus sermãos na igreja de Creta. Aí Paulo fala para Tito: olha, Tito, os velhos que sejam moderados, graves, prudentes e são na fé, no amor e na paciência. Quando Paulo diz a Tito que os velhos, que fala as pessoas, os homens mais idosos, mais velhos, que sejam sóbrios. Sóbrios fala de moderação e controlado. Fala de uma pessoa que ela é controlada e moderada. Mas nós que somos, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mais uma referência, né, que condiz nesse ponto, né, quando Paulo fala para Tito, dizendo que os velhos sejam sóbrios, fala de sobriedade, né? E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, também diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então aqui Paulo está dizendo também da mesma forma: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, estejamos sóbrios. Sóbrio fala aquela pessoa que está, né, atenta, aquela pessoa que está acordada, que está ligada, né? Então que não estejamos dormindo, mas que sejamos sóbrios e sempre vigilantes. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 5, Paulo também diz a Timóteo: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aqui também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 3, também diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mais uma referência que fica no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, o espírito de moderação fala de um espírito equilibrado. Então, ser sóbrio é ser moderado, é ser equilibrado, é ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa temperante, é uma pessoa que tem equilíbrio nas emoções, nas atitudes, é uma pessoa séria, uma pessoa, como se diz, uma pessoa moderada. E Paulo ainda diz mais aqui, que os velhos sejam sóbrios e graves, né? Grave, o significado de grave vem do latim gravis, que significa sério ou importante. Então está dizendo para os velhos que sejam sóbrios e sérios, né? Que sejam moderados e sejam sérios no seu viver e sejam prudentes. Todo mundo, né, todos nós conhecemos já o significado de prudente. Prudente é a qualidade de encarar situações com cuidado, com moderação, precaução e sensatez, ou seja, aquela pessoa que ela é prevenida, aquela pessoa que é sensata, aquela pessoa que é cautelosa, fala de prudência. Igual a Bíblia diz aqui também, no livro de Efésios, capítulo 5, no verso de número 15: portanto, vede prudentemente
como andais. Então, prudência fala de sabedoria. Então, portanto, vede prudentemente ou cautelosamente ou cautelosamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo quanto os dias são maus. Então, aqui fala do nosso caminhar, né? Então, vede prudentemente, cautelosamente como andais. Então, nós temos que andar com cautela, com prudência, andar sempre com prevenção, prevenindo, né? A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Por que fala fugir da aparência? Porque se nós já estiver no mal, não tem como fugir do mal. Nós já caiu no mal, já caiu no laço. Então Paulo diz, ou seja, o Senhor Jesus diz, fugir da aparência do mal. Então isso fala de cautela, isso fala de precaução, né? Uma pessoa que previne, é uma prevenção. Ali tem alguma coisa, eu sei que se eu olhar eu vou pecar, eu sei que se eu ouvir eu vou pecar. Então é uma precaução, é uma prevenção. Eu vou prevenir para não pecar. Isso se chama de temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então a pessoa que fala para os velhos que sejam prudentes, aquela pessoa cautelosa, aquela pessoa sensata, aquela pessoa precavida, aquela pessoa que tem precaução, é prevenida, aquela pessoa prevenida. E aqui no livro de Provérbios 16 também diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então é melhor ter sabedoria e prudência. Sabedoria é a ciência do saber, é você ter ali conhecimento, habilidade. E a prudência é você ser uma pessoa cautelosa, uma pessoa prevenida, uma pessoa sensata, aquela pessoa equilibrada. Então a prudência, no livro de Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória ao seu passar por cima da transgressão. E é glória sua passar por cima da transgressão, né? Então, o desviar-se do mal é a prudência. Você vai se desviar, você vai dizer: eu não vou passar por aí, eu não vou fazer isso, porque se eu fazer isso eu vou pecar. É da mesma forma, José foi prudente. Quando a mulher de Potifar veio tentando seduzir, ele correu. Ele diz: eu não vou pecar contra Deus. Então ele correu ali, porque ele sabia que se ele tivesse cedido à tentação, ele iria pecar contra Deus. Então ele foi ali prudente. Ele foi prudente e se desviou do mal. Ele fugiu do mal. Ele fugiu da aparência do mal. Então ali aquela mulher se irou e inventou aquela mentira, aquela calúnia, aquela blasfêmia, ou seja, aquela calúnia contra ele. E aqui no verso no verso 3, vamos voltar aqui, no verso 3. No verso 3 diz: e as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas mestras no bem. Aqui as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Fala do comportamento repleto de honestidade. Sérias no seu viver, fala do comportamento repleto de honestidade, em que se pode confiar.
aquela pessoa que você pode confiar, de desabafar, de conversar, porque é uma pessoa que ela é séria no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, né? Não caluniem, aqui diz, não caluniem ninguém. Sejam, aquilo de Tito, capítulo 3, verso 2 diz, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E o livro de Provérbios também, capítulo 10, 18, diz também: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. O livro de Tiago, capítulo 1, 26, diz também: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem específica. Então Paulo está dizendo a Tito, olha, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. É aquela pessoa que tem um comportamento repleto de honestidade. E aqui diz, como convém às santas, não caluniadoras. E aqui no livro de Tiago, caluniador é aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que é linguaruda, vamos falar num português mais aberto, né? Para todos entenderem, aquela pessoa que gosta de falar da vida alheia. Então, Paulo está dizendo a Tito, exorta as mulheres idosas, que sejam sérias no seu viver, ensina, exorta. E diz mais, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, não contendeiras, né? Não contendeiras, mas mestras no bem. Mestre fala de professor e instrutor. Então aqui, quando fala mestras no bem, fala aquela mulher que ensina o bem, que instrui ao bem. No livro de Tito, capítulo 2, do verso 4, continua dizendo, mas mestras no bem, fala das mulheres idosas. E aqui continua dizendo, para ensinarem as mulheres novas a serem prudentes. Então, quando ele fala aqui mestras no bem, é professoras, instrutoras do bem, para ensinarem as mulheres novas a serem prudentes, a serem prevenidas, a serem sensatas, a serem cautelosas, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. E aqui no Tito 2, 4 também continua dizendo, a serem moderadas. Então, isso tudo Paulo está dizendo a Tito. Tito exorta as mulheres idosas que sejam semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mas mestra no bem, para ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a serem prevenidas, a serem sensatas, a serem cautelosas, e a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, e a serem moderadas. Moderadas fala de que se comporta com moderação. Aquela pessoa que é equilibrada, moderada, que não é extravagante, que não é escandalosa, aquela mulher moderada. Então, Paulo está dizendo às mulheres idosas, para ensinar as mulheres mais novas a serem moderadas, castas, né? E boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos. Sujeitas, fala de dependência, aquela mulher que é dependente do seu marido, que não quer ser autodependente, mas ela depende do seu marido, não aquela sujeição de escravidão, mas como mulheres santas, né? Como diz aqui, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, sujeitas aos seus maridos, fala de dependência, submissão, obediência, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, fala para aquelas mulheres, né, que têm a intenção de agradar a Deus, de honrar a Deus. Como
Deus diz aqui na palavra do Senhor, fala, vós mulheres sede submissa aos vossos maridos como ao Senhor. Então vocês estão se submetendo ao marido como ao Senhor, sendo dependente, sendo submissa, sendo obediente, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E aqui no verso de Tito, e aqui mais embaixo, continua dizendo, exorta semelhantemente aos jovens. E Paulo ainda continua dizendo, olha, Tito, exorta semelhantemente aos jovens. Quando ele fala semelhantemente, é que ele diz para exortar os velhos, as idosas, os idosos, as idosas, e aqui diz mais, e exorta também semelhantemente aos jovens, que sejam moderados, né? Moderação fala qualidade que consiste em evitar exageros. Moderado fala que ele é equilibrado, que sejam equilibrados, que sejam honestos, equilibrados, e em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, como nós lemos aqui, mais acima, que a doutrina, ela sempre nos conduzirá à vida sã. A transformação de uma vida está na mudança da forma de se pensar. Então, quando ele diz aqui, na doutrina mostra incorrupção, ou seja, a doutrina fala da palavra. Então Paulo está dizendo aqui, exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados, sejam equilibrados, que sejam sem exageros, e em tudo te dar por exemplo de boas obras, que em tudo, a vida seja um exemplo de boas obras, na doutrina, nos ensinamentos, na palavra, que sejam incorruptível, que seja incorruptível, é aquela pessoa que não se corrompe, que não se entrega, é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram jovens e eles decidiram a não se contaminar. Ele diz, olha, nós vamos comer somente legumes, não vamos comer o manjar do rei, porque é oferecido a ídolos. Então eles se santificaram ali, eles se separaram, eles decidiram a não se corromper. Eles dizem, olha, se eu comer, se eu participar da mesa dos ídolos, nós vamos estar pecando contra Deus, então nós não vamos fazer isso, nós vamos comer somente legumes. Então eles decidiram ali a ser fiel. Também Daniel, também os demais, José, homens de Deus que decidiram não se corromper. Então fala de e sejam incorruptíveis. Na doutrina mostra incorrupção, que seja incorruptível, aquele que não se corrompe, aquele que não se entrega, aquele que não trai a Deus, que não vira as costas para a doutrina. Então na doutrina mostra incorrupção, aquele que é firme na doutrina, aquele que é sincero, que é obediente, é temente à palavra de Deus. Então ele não se corrompe, aquele que teme a palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e temer é se submeter, é guardar, é obedecer. Então, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Então, gravidade fala de sinceridade. Então, gravidade e sinceridade. E linguagem sã. Paulo ainda continua dizendo que os jovens têm linguagem sã. Linguagem sã fala de palavreado, de dialeto, dialeto saudável, sadio, sem gíria, sem pegar, igual muitas pessoas pega os costumes mundanos e traz para os seus dialetos. Então aqui Paulo está dizendo, olha, linguagem sã e irrepreensível. Irrepreensível fala sem culpa, sem falha, inocente, linguagem sã, sem mentira, sem engano, sem ironia, sem ira, linguagem sã e irrepreensível. A Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para promover a edificação e dar graça aos que ouvem. Então, linguagem sã fala de pronunciar palavras que dá vida, palavras que edificam.
O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque aquilo que está em abundância no coração, disso fala a boca. Então não pode da mesma fonte sair água doce e água amarga. Então, se nós somos cristãos, se somos pessoas que guardam a palavra de Deus, que somos incorruptível na doutrina, somos sinceros na doutrina e que tenhamos também a linguagem sã, né? Não se contamine com este mundo, não copie o mundo, né? Mas sejam irrepreensíveis, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. E aqui ainda diz mais: exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores. Servos é todos aqueles que servem. Se nós temos o nosso pastor, nós temos a obrigação de se submeter à sua liderança. Então aqui, quando diz, Paulo também exorta, dizendo aos servos, exorta aos servos que sejam, que se sujeitem aos seus liderados, à sua liderança, aos seus senhores, e em tudo agradem. Quantos não têm cumprido essa palavra, né? Não têm se submetido aos seus pastores, aos seus líderes. E aqui diz, exorta semelhantemente, exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, não contradizendo, não defraudando. Defraudação fala de, você falar mal da pessoa, falar mal do seu servo, do seu pastor, do seu patrão, do seu senhor, do seu professor. Não, mas diz aqui, antes mostrando toda boa lealdade, sendo leal, íntegro, sincero, sendo honesto, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às suas concupiscências mundanas, que concupiscência quer dizer vontades, concupiscência quer dizer desejos, e diz aqui, renunciando à impiedade e às suas vontades, os seus desejos mundanos, vivamos neste presente século, neste mundo, neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a nossa iniquidade. Remir fala de resgatar, pagar, libertar, livrar. Então, quando diz aqui o qual, quem é esse? É Jesus. Ele se deu a si mesmo, ele se fez maldito pelas nossas maldições. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Então, ele o qual se deu a si mesmo para nos remir. Remir fala de purificar, fala de resgatar. Ele nos resgatou da nossa iniquidade. Ele pagou um alto preço por nós. Ele nos libertou da iniquidade. Ele nos livrou, Então aqui diz, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda, não só a metade, mas de toda a nossa iniquidade. A iniquidade pode ser considerado um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o ínico, que é a pessoa que comete o pecado, é o pecador, é o indivíduo que já está acostumado a pecar.
não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Aquele que perdeu já o temor, aquele que já perdeu a vergonha, né, que não tem mais vergonha de pecar. E então Jesus ele nos purifica dessa iniquidade, ele tira essa dureza do nosso coração, que a pessoa que perde o temor, que perde a vergonha, é que o coração endureceu. Então ele vem, o qual se deu a si mesmo para nos remir, para nos resgatar, para nos libertar, para nos livrar de toda a iniquidade, né? E purificar para si um povo especial, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então ele fez tudo isso, ele se deu a si mesmo para nos remir, para nos resgatar, para nos livrar, nos libertar, para nos salvar de toda a iniquidade e nos purificar com o seu sangue. Com o seu sangue ele purifica. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que lava as suas vestes com o sangue do Cordeiro, pois entrará na cidade santa pelas portas, né? Então ele nos purifica, né? O qual e purificar para si um povo seu. Então fala de separação, ele purifica, ele morreu por nós, ele nos libertou, nos resgatou, nos livrou de toda iniquidade. E a intenção dele é de nos purificar, de nos separar para si um povo seu. Ele com o seu sangue ele nos sela como seu povo. Com seu sangue, ele nos dá o selo da promessa. A Bíblia fala que nós tivemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então nós recebemos a adoção ali, com a marca do seu sangue derramado. Ele nos purificou, ele separou. Ele diz: esse é meu, esse é separado, esse é escolhido, esse é meu filho, eu adotei, eu o chamei, eu o consagrei, eu o separei. Então com o sangue dele ele nos deu o sinal, o selo, né, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Então ele diz: o qual se deu a si mesmo e para purificar, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, né? Um povo seu especial, zeloso. Zeloso fala daquela pessoa que tem um cuidado fervoroso, aquela pessoa que reconhece o sacrifício que ele fez e fala: eu vou procurar ser zeloso, né, cuidadoso, fervoroso, aquela pessoa que tem paixão pelo que faz. Eu amo Jesus, eu amo servir a Cristo, eu amo ler a Bíblia, eu amo orar, eu amo jejuar, eu amo estar na presença do Senhor. Então aquele cuidado fervoroso, aquele zeloso fala que a pessoa tem um cuidado fervoroso. Então ele se deu a si mesmo para nos purificar, para nos separar como um povo seu e especial, zeloso, cuidadoso, fervorosos e de boas obras. E Paulo ainda diz aqui a Tito: olha, Tito, e fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Com toda a autoridade. Então Paulo fala para Tito: olha, com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Então somente essas palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, né? Que Deus em Cristo vos abençoe. Palavra abençoada. Aprendi muito com esse estudo aqui, né? Desde cedo eu venho aqui estudando. Eu creio que foi de grande proveito para nós, assim como eu aprendi. Tenho certeza que alguém, né, também aprendeu. Então já deixe embaixo aí os comentários. Se você tem um tema específico, alguma dúvida que você quer que eu faça um vídeo com um tema, escolhe um tema aí que a gente vai estar fazendo um estudo, né, e preparando uma mensagem em cima desse tema que você colocar aí nos comentários, tá bom? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe seu joinha, deixe os seus comentários aí e até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre.